7h39. Brasil e Coreia do Sul assinam acordos sobre cooperação em diversas áreas do comércio e minerais críticos. Tivemos encontro do presidente Lula com o presidente da Coreia, Lee Jae-myung, e nós temos agora a oportunidade de conversar com o Soleiman Dias, que é doutor em Relações Internacionais, especialista em estudos coreanos, presidente da Associação Brasil-Coreia e que participa de uma dessas atividades, que fazem parte dessas conversas, desta agenda do presidente Lula na Coreia do Sul. E eu agradeço desde já, Soleiman Dias, pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, boa noite aqui da Coreia do Sul, para todos da rádio. Para mim é um grande prazer falar com vocês. Bom dia. Soleiman, com que expectativa esse encontro se realiza considerando os interesses de Brasil e Coreia? Tá, na realidade eu passei o dia inteiro, nos eventos com o presidente Lula e o presidente Jae-myung aqui da Coreia. Foram momentos muito, eu acredito que até do ponto de vista emocional, de certa forma, porque os dois eles compartilham um passado um tanto quanto semelhante, os dois vêm do campo operário, os dois lutaram para chegar onde chegaram e em muitos momentos durante o dia, em vários discursos, eles ressaltaram esses pontos em comum que tem da vida pessoal, de cada um e também do interesse que ambos os países têm em crescer, em colaborar e, de certa forma, fazer parte desse multilateralismo. Então, foram momentos muito bonitos, tanto no Palácio Presidencial, hoje de manhã, na recepção que o presidente coreano deu, também à tarde, no Fórum Empresarial, e agora acabou, na realidade ainda está acontecendo, o jantar, o banquete oferecido pelo presidente coreano ao presidente Lula e à sua esposa. A Coreia do Sul é um parceiro econômico relevante para o Brasil atualmente? Sim, na realidade a perspectiva é de crescimento, Em muitos momentos durante o dia, hoje, o presidente Lula ele falou da importância que tem a Coreia em vários aspectos, seja do campo tecnológico, mas também da troca hoje com a popularidade que a cultura coreana tem no Brasil e, obviamente, a cultura brasileira aqui na Coreia, a presença do café, a presença do frango brasileiro e, obviamente, a ideia de expansão. Os momentos, eu acredito, de maior que o presidente Lula tentou ressaltar em vários momentos durante o dia, foi essa necessidade de expansão dessa colaboração, desse mercado. O Brasil, ele é hoje, tem, digamos, se for pensar, obviamente, dentro da América, dentro da América do Sul, é o país de maior relevo, de maior importância comercial para a Coreia, mas ainda é o 19º país, digamos, de troca comercial. Portanto, existe essa vontade de ambas as partes de crescimento. Hoje, agora no banquete, estavam presentes os grandes líderes dos grandes conglomerados que estão presentes no Brasil há vários anos, O presidente da Samsung, o presidente da LG, o presidente da Hyundai estão presentes, porque ainda está acontecendo no banquete. E eu acho que foi um momento também de dizer da parte da Coreia essa intenção do crescimento, dessa presença coreana no Brasil do ponto de vista comercial, industrial, mas os acordos, foram 10 acordos hoje assinados, e muito importantes em várias áreas, E uma das áreas que eu ressaltaria, que eu acho que foi realmente, e também, obviamente, a presença, dos ministros aqui, foram 11 ministros de Estado presentes aqui na Coreia, que trouxeram essa mensagem, digamos, única, representando o Brasil, dessa vontade de crescer comercialmente, de colaborar mais, de participar desse processo, de multilateralismo e, obviamente, acho que no campo da saúde foi interessante ver esses acordos sendo firmados, entre o Ministério da Saúde, com a presença do ministro aqui e, obviamente, com a ministra coreana, da Saúde, que assinaram vários acordos, E, obviamente, em tantas outras áreas, como foi mencionado. Do ponto de vista da tecnologia, do campo da tecnologia, que benefícios o Brasil pode ter a partir desses acordos, dessa aproximação com a Coreia? Então, foi acho que vários acordos, vários momentos assim foi ressaltado essa questão.
Um dos que me chamou mais a atenção, eu diria, foi um memorando de entendimento entre o Ministério de Empreendedorismo, né, ou da microempresa, da empresa de pequeno porte do Brasil, e o Ministério de Pequenas e Médias Empresas e Startups aqui da Coreia, porque é um acordo que pode muito facilmente ser traduzido, né, colocado em prática. Um outro acordo que eu também ressaltaria foi entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né, do Brasil, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que aqui é chamado Ministério da Tecnologia, da Informação e Comunicação aqui da Coreia, que foi exatamente no campo da ciência e tecnologia. E estavam presentes também, né, claro, muitos, quer dizer, eram 230, né, empresários e cientistas e, claro, o pessoal as universidades, né, que são envolvidas nesse projeto de crescimento nessa área de ciência e tecnologia. Portanto, existe essa vontade muito clara de ambas as partes de crescimento e muitos empresários brasileiros que vieram para esse fórum empresarial. Portanto, não é só, digamos, a conversa, né, mas foram muitas, no momento agora, durante o jantar, também existe essa troca. Nas mesas ficou muito claro essa mistura, digamos assim, né, entre os coreanos e os empresários coreanos e empresários brasileiros, para exatamente colocar já em prática aquilo que os acordos, né, na teoria, colocam. Portanto, eu acho que vai ser, num futuro breve, esperemos, né, um crescimento maior nessa parte também de ciência e tecnologia, porque há um interesse, claro, o presidente Lula, inclusive, falou da necessidade que o Brasil, né, a vontade que o Brasil tem de mandar mais estudantes para cá, exatamente nessa área, para que se especializem aqui. A Coreia digamos, é um modelo, né, para o mundo, né, foi a partir dessa educação, né, voltada para a técnica, né, dessas escolas técnicas que o Brasil cresceu, que a Coreia cresceu nos anos 60, nos anos 70, e que o Brasil tem essa possibilidade também de seguir nessa importância, dando valor à importância também da formação técnica, né, acadêmica, dos nossos trabalhadores. Eu acho que isso tem o futuro, né, breve, muito claro, muito amplo, que pode ser, digamos, né, acho que só ressaltado pelos dois países na aplicação desses acordos, para que não fiquem, né, somente nessa... Não é um documento, que não seja um documento, mas colocado em prática, né, para o crescimento dos dois países. Se a gente for pensar em um aspecto prático, por exemplo, a questão dos semicondutores, né? O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, enquanto a Coreia do Sul é uma potência global nesse sentido. Existe algum acordo que possa ajudar o Brasil a se desenvolver mais nessa área? Sim, eu acho que um dos acordos, né, com os dois ministérios da Ciência e Tecnologia que foi assinado, ele tem vários aspectos, né, várias áreas dentro de um memorando de entendimento. E uma delas fala exatamente disso, né, dessa, como a Coreia se tornou em pouquíssimo tempo, né, se a gente for pensar na história os chamados, né, tigres asiáticos, a Coreia foi aquele tigre que correu mais rápido, né, no menor espaço de tempo. Então é um modelo, né, eu acho que de inovação, né, de esforço governamental para que esse crescimento aceleradíssimo, né, acontecesse. E o Brasil, ele não pode ficar para trás, né? Ele já foram dados vários passos, né? Mas eu acho que precisa esse gigante, né, que a gente chama, brasileiro, de correr mais, né, de avançar mais. E desse acordo vinha falando exatamente dessa troca, né, de know-how, de expertise que a Coreia tem, para que seja facilitado. Por isso que eu vejo a beleza que tem nessas trocas, nessas conversas, né, os diálogos que são feitos entre aqueles que são experts na área, né, que possam trocar essas informações e que possam trocar essas experiências, né, colocando em prática aquilo que o acordo diz. O acordo, ele é muito complexo, porque ele fala de tantas coisas, né, obviamente supercondutores, etc., e a parte de a troca, né, de conhecimento acadêmico, ela faz parte, né, do acordo, mas é na prática que realmente é quando as conversas acontecem, os convites são feitos, né, para que se conheça mais a indústria, para que seja, né, que essas indústrias coreanas que cheguem no Brasil, né, claro, né, que aqueles que comandam nessa pasta no Brasil, que possam se aproximar mais da realidade, daquilo que aconteceu na história da Coreia,
que se tornou referência para o mundo todo, né? Então, tem muita coisa teórica, né, escrita no acordo, que só agora acho que o tempo ele vai dizer, né, quantos e quantos acordos já foram assinados, mas é necessário agora implementar, né? E eu acho que essa é uma área que pode ser começada, né, talvez mais facilmente, porque já existe um interesse muito grande de ambas as partes. As duas partes lucram, né, numa experiência como essa. Soleiman Dias, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Obrigado pelas suas informações. Um bom dia. De nada, fico à disposição de vocês. Até mais, um grande abraço. Até mais. Dr. Soleiman Dias, doutor em Relações Internacionais, especialista em estudos coreanos, presidente da Associação Brasil-Coreia, conversou com você, agora que são 7h50.